Olá, estamos aqui em mais um podcast e hoje a Dani vai introduzir o nosso convidado. Oi, tudo bom? Gente, nós vamos bater um papo muito legal hoje com um convidado super especial que veio aqui no nosso podcast Construction Fusion. É o Bruno, Bruno Construtor, né, que a gente chama no Instagram. O Bruno fez um evento agora, Construction Connection USA, um evento fantástico que bombou. E todo mundo que estava lá recebeu uma informação de qualidade altíssima, extremamente relevante para a comunidade da construção, para a comunidade brasileira que está atuando na construção. Então, Bruno, eu queria agradecer você de tomar o seu tempo de vir aqui falar com a gente, né? Nosso primeiro convidado do Construction Fusion. E fala um pouquinho de você, fala pra gente um pouquinho como que você chegou nessa ideia, desse evento fantástico que você fez, que vai realmente sacudiu, né? Sacudiu o Palm no Beach. Impactar vidas. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer você, Daphne, você, Dani. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui nesse podcast. Tenho certeza que nós vamos conversar aqui muitas coisas que vão agregar na vida das pessoas. Você que está assistindo, fique ligado, porque hoje nós vamos aqui quebrar alguns tabus entre construtores e arquitetos. Bom, primeiramente, vamos falar do evento ontem. Acho que foi um evento, assim, um divisor de águas na nossa comunidade brasileira, onde a gente pôde reunir a nossa comunidade e principalmente a comunidade da construção. Vocês estiveram lá agregaram muito, né, com o ecossistema que vocês estão criando. E bora falar então de arquitetura e construção, né? Isso que a gente é especialista. Exatamente. Então, como que você teve essa ideia? Por que você quis fazer esse evento? Ótima pergunta, Dani. Bom, eu estou aqui nos Estados Unidos há 10 anos. E desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu sempre escutei as pessoas falarem que brasileiros não se ajudam, que brasileiros querem derrubar o outro. E eu fiquei meio assim, né? Pô, a gente é um povo que veio do Brasil já pra cá, para tentar uma vida melhor, para correr atrás dos nossos sonhos. Então, se a gente se ajudar, as coisas ficam mais fáceis e a gente pode ir mais longe. Mas, Dani, eu comecei a enxergar, Daphne, que realmente sim, existem muitos brasileiros aqui que estão atrapalhando os outros, que estão com julgamentos, e isso me deixou muito incomodado. Inclusive eu acabei sofrendo na mão de pessoas assim, né? E até um certo determinado momento eu me vi assim, né? Porque a gente às vezes não aceita as pessoas chegarem aqui e não percorrer os mesmos caminhos que a gente percorreu. Isso não é certo. Cada um tem a sua caminhada e o seu processo. Então, às vezes eu falei, pô, essa pessoa acabou de chegar aqui, já está empreendendo, já está fazendo mais dinheiro que eu, um pensamento egoísta, né? E por que isso acontece? Pelas pessoas que eu andava. Então eu acabei me tornando uma delas. Mas graças a Deus eu pude mudar a minha mentalidade, né? E esse foi o objetivo de eu ter criado o evento, né? De unir pessoas boas, que essas pessoas boas possam começar a caminhar juntas aí. Então essa foi a ideia. Qual o sentimento que você tem após o sucesso que foi ontem? Como que você acordou hoje de manhã, tendo toda essa receptividade de todas as pessoas que vieram falar com você, te agradecer? O quanto você pôde mudar o mindset de tantas pessoas, o quanto você ainda vai vir a agregar na vida delas. Como você se sente hoje? Olha, eu me sinto muito bem e muito feliz por pessoas como vocês também terem tocado o coração das pessoas. Eu acho que nós somos um time de imigrantes que chegaram aqui sem nada, sem dinheiro, com sonhos. Então o Construction Connect USA foi um evento criado por mim, mas ontem o que aconteceu, eu tenho que dar a honra a todas as pessoas que participaram, porque é aquele velho clichê, né? Gente da gente, é isso que eu pude observar lá, né? Eu até arrepio em falar. Mas eu recebi muitos feedbacks, muitas mensagens, muitos abraços, né? Inclusive chorei com algumas pessoas, até essa carona dura aqui, mas isso eu sou uma manteiga. Então assim, eu fiquei muito feliz com a repercussão que teve. E agora também a responsabilidade, que tanto eu quanto vocês têm. Imagina a nossa responsabilidade agora, de continuar com esse evento, de continuar a transbordar na vida das pessoas. Eu gostaria de agradecer a você por ter vindo até aqui e queria te parabenizar, porque ontem foi assim uma mudança de mindset gigantesco. A gente poder se comunicar com aquelas pessoas se identificarem com a nossa verdade, com a nossa história, foi excepcional.
Não, que legal. E eu, assim, hoje esse bate-papo que a gente está tendo aqui, vamos falar um pouquinho da parte técnica, porque assim, eu como construtor e empreendedor no ramo da construção civil, eu tive muitos problemas em trabalhar com escritórios de arquitetura, em trabalhar com engenheiros. Inclusive, recentemente eu tive esses problemas, né? Por quê? Falta de comunicação. Por mais que eu fale inglês, as pessoas entendam meu inglês, mas eu observei que há uma falta de comunicação quando um construtor brasileiro, um contrator brasileiro, ele lidar diretamente com um arquiteto, um engenheiro americano. Isso é verdade, Dani? Você percebe isso? Sim, eu percebo. Isso, na verdade, isso acontece uma parte cultural, Sim. tá? E uma parte é a questão realmente de um vocabulário que está faltando para a nossa comunidade. Tá? Então, em relação a isso aqui, foi que eu tive a ideia do Arquiteto em Dólar e eu preparei um material onde tem exatamente aquele vocabulário específico. Então, é nisso que era a minha proposta ontem no evento, porque o consultor precisa ter acesso a esse vocabulário. Sim. Entendeu? Então, quando eu estava falando dos acronyms, né, das abreviações, RFI, MWBE, CD, SD, SOW, like, esse é o tipo de informação que tem que ser, automático, Sim. porque é parte do vocabulário da nossa indústria. Então, se o contractor não está tendo acesso a essa informação, na hora que ele vai falar com o engenheiro, com o arquiteto, sim, vai haver um ruído de comunicação, vai haver Excelente. um obstáculo, porque ele não vai estar falando a mesma língua, mesmo falando a mesma língua, tá? Porque o arquiteto, o engenheiro, o designer, eles estão mergulhados nesse vocabulário, entendeu? Legal. Então esse é um vocabulário extremamente poderoso e que faz a diferença do jogo, entendeu? It's a game changer, né? Uma mudança de jogo dentro da sua empresa. Quando você sabe, que aí você ouviu, eu já ouvi isso. Entendeu? Sim, com certeza. Esse vocabulário ele é muito importante, esse vocabulário técnico. Daphne, eu queria falar da importância que tem os seus projetos, que você, não só a parte técnica, mas na parte de acabamento. Muitas pessoas, muitos construtores aqui recebem às vezes um projeto bem enxuto, né? Somente ali mesmo com a parte estrutural, a parte de mecânica, o plano elétrico, e não se atentam a tanto que é importante a parte de acabamento, de metais, de revestimentos. Explica pra gente um pouco aí qual que é a sua especialidade em fazer um projeto tão complexo assim, dessa forma. O que acontece? Tudo vai depender da necessidade do cliente, do que ele nos solicita. Uma coisa que eu entendi quando eu entrei no mercado é que a maioria desses projetos enxutos, eles são feitos por engenheiros. Então, quando você pega um projeto feito por um engenheiro que precisa do projeto arquitetônico e estrutural, porque para tirar o permit ele só precisa explicar como que vai se levantar aquela construção, então você pega um projeto muito mais seco, aí um projeto de 5 páginas, onde vai estar tudo técnico, pronto e acabou, você pega o projeto, vai lá e executa. Na hora que você contrata um profissional, que é o que o nosso escritório se propõe, com a visão de um arquiteto, onde ele vai olhar a plástica daquela construção, onde ele vai olhar a riqueza dos detalhes, qual é o tipo de puxador que vai dar certo para aquela estrutura. Então, assim, a gente vai um pouco mais além. Além disso, não é só o arquitetônico em si, mas o interior design ele vai compor toda aquela esfera do projeto. Então, Sim. Isso é o que vai fazer toda a diferença. Porque na hora que você pega um engenheiro para tirar um permit e o construtor visa lucro, visa economizar, então ele quer o projeto para obter o permit. Mas construtores que estão no teu level, por exemplo, ele já vai além, porque são os detalhes que vão fazer a diferença. E é aí que a gente entra fazendo toda a diferença na hora de compor o projeto, de entregar um projeto mais especificado, mostrando um caimento adequado para uma fachada e compor toda a plasticidade do projeto. Essa é a diferença. É porque a gente vai ter diferentes tipos de clientes, né, gente? Sim. A gente está sempre trabalhando com diferentes situações. Você tem o homeowner, você tem o cara que está começando a ser developer, ainda não está developer. A gente tem aquele cara que já é dono da casa dele, ele resolveu, vamos ver o que acontece, vou construir meu terreninho, não é isso? Sim. Então o americano também vai fazer flipzinho. um flipzinho. O construtor de primeira viagem. Não é? E aquele cara ali é outro, ele já também tem outra ideia. E tem uma pessoa que está já num nível um pouquinho mais alto, entendeu? Então a gente
também tem que ter um jogo de cintura, né, Daphne? Para ver exatamente o que o cara quer. Porque se a gente não souber também ler em que nível que ele está, o que ele quer, né, a coisa meio que foge de controle, né? Então, aquela coisa, documentação para guiar o cara. Fazer acontecer. Exato. Engraçado que eu até quero puxar a sua orelha aí, amigo construtor. A importância desses projetos, né? O que mais hoje se perde dinheiro numa obra, numa construção, é com o retrabalho. Né? E com o tempo, porque tempo você não consegue comprar o tempo nem recuperar o tempo que você deixou para trás. Foi, né? Foi. Então, quanto mais rápido você entrega um projeto, você põe seu dinheiro no bolso e, consequentemente, você começa um outro projeto. Então, eu falo por experiência própria. Quando você tem um projeto detalhado, um projeto bem específico, flui mais fácil. Problema sempre vai ter numa obra. Sempre. Impossível. Por mais que você faça um projeto excelente, vai acontecer algo de errado. Imagina se você tiver um projeto então enxuto e não tem as informações. Exatamente. Então, assim, eu trabalhei em projetos grandes e toda a equipe sempre soube o tempo inteiro de que não tem um projeto que seja flawless, né? Não existe um projeto que esteja juntando absolutamente todas as situações. Você não tem como prever tudo que vai acontecer. Lógico que quando você está na reunião na obra, é a primeira coisa que o cara fala, né? Ah, mas o arquiteto não botou isso. Sim. Ah, mas o arquiteto não botou aquilo, né? Aquela coisa assim. Mas, gente, é impossível. A gente faz o máximo possível, porque senão o desenho nunca acaba. Sim. O projeto nunca acaba. Exato. Entendeu? Não tem como você botar tudo. Só que a gente faz a máxima de informação possível para que aquele projeto seja executado. Né? E aí tem a questão das reuniões, progress meetings, né? Pra gente estar resolvendo as it goes. Como está acontecendo, a gente vai consertando. Agora, se você pega uma coisa que, como a Daphne falou, que não está especificado o suficiente, aí o bicho pega, não. Para todos os lados. Para todos os lados. Daphne, sabe uma coisa que eu nunca entrou na minha cabeça, né? Hoje eu atuo no mercado de luxury homes. Então, dentro do luxury homes você tem ali, a pessoa já tem um poder aquisitivo maior. Então, o que o cliente faz? O cliente coloca todos nós aqui numa sinuca de bico. Ele vai e contrata uma empresa para fazer os planos arquitetônicos. E aí ele contrata um engenheiro para fazer a parte de cálculos estruturais, as outras partes. E aí ele entra com uma interior design. Então, assim, são 3 ideias, 3 personalidades, 3 tipos de pessoa que estão executando um projeto e depois entrega na mão de nosso construtor. Não estou puxando sardinha porque ele defendeu o meu lado. Só que, assim, esse lado de customer homes, luxury, é muito complicado às vezes. É uma salada de fruta. É uma salada de fruta. Então, vocês estão dizendo para mim que com uma empresa de vocês conseguem entregar tudo num shot só, com a mesma equipe realizando todos esses projetos? Com a mesma mentalidade, do começo ao fim a gente vai seguir uma mesma linha de pensamento. Então, a partir do momento que você nos contrata, a gente vai ter os nossos meetings, as nossas reuniões para entender teus desejos. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que nós trabalhamos para o nosso cliente. Tá bom? Porque isso é bem complicado, a Dani vai poder até explicar um pouquinho mais sobre isso. É complicado hoje o arquiteto americano, e o brasileiro também não fica longe disso, fala, eu não quero, o projeto tem que estar com a minha cara. O projeto não é meu, o projeto é do meu cliente. Exatamente. Nós hoje fazemos um projeto, construímos um projeto para o nosso cliente. O nosso projeto, ele é feito para cada indivíduo. Essa história de que todas as casas nos Estados Unidos são caixa de fósforo, eu costumo brincar com isso, caixa de fósforo. Não, eu não trabalho, cada pessoa tem a sua individualidade e o projeto tem que ser pensado para ela, tá bom? Então a gente pensa exatamente nisso. Levando isso em consideração, a gente trabalha o projeto completo. Primeiro, a plasticidade do projeto, ele tem que ter um layout adequado para as tuas necessidades, para a necessidade do teu cliente. Você trabalha muito com construções elevadas para vendas, né? Então, a gente tem que entender o que você quer, qual é o tipo de cliente que você vai atender, para que a gente consiga pensar no conjunto completo desse projeto para você. Excelente. Porque, entenda que é architectural design, certo? Então, é um design arquitetônico. E isso tem que ser coordenado em todos os níveis. Então, se você faz um elemento isolado, você não está fazendo um architectural design. Sim. Você está fazendo o seu trabalho, jogou em cima da mesa e foi embora. Tchau. Não é essa a ideia. Está entregue, né? Mas essa não é essa a ideia. Porque você tem que ouvir o seu cliente, você tem que entregar o que o cliente quer e
Mas você tem que ser lógico, common sense, né? Você tem que fazer uma coisa que seja lógica, seja possível de construir, que esteja dentro do budget e que, lógico, tenha uma plástica que seja a cara do cliente, né? É para ele que está fazendo. Exato. Ele é o teu ponto focal, né? Legal. Agora, sem você fazer uma coordenação, isso não existe, né? Então, a ideia é botar todas as cabeças na mesa e fazer uma coisa, como fala, unissom, né? Uniforme. Com um som só. Ah, com um som só. Que eu esqueci essa palavra, nem sei mais como é que fala isso em português. Uníssono, sei lá, se isso existe. Isso não, mas entendemos. Eu entendi o que você quis dizer. dizer. Está indo embora, gente. Não, mas vai voltar. É um som só, entendeu? A gente todo mundo tem que estar no mesmo tom. Sim. Porque senão... Sintonia. Agora eu lembrei. Não, exatamente. Legal, então essa é a ideia. Hoje, entendeu? dentro do escritório, quando a gente vai produzir um único projeto, nós temos o arquiteto, nós temos o interior design, nós temos o engenheiro. Então, a gente faz, por exemplo, um grupo só do arquiteto, engenheiro e designer de interior, junto com o construtor, que seria você ou o cliente final, a Dani, que vem com toda a parte técnica, e eu, claro. O que a gente faz? Coloca todo mundo junto, entende o que o cliente deseja e, em unidade, conseguimos montar todo aquele projeto. Bom, eu acredito muito que, vendo vocês falarem assim, né, que a comunicação ela é a chave de tudo, de qualquer tipo de negócio, não só na construção. Então, quando eu vejo vocês falarem, meus olhos até chegam a brilhar, porque são dores que nós, construtores e tantos clientes, têm. Principalmente imigrantes aqui, essa parte da comunicação que eu precisei salientar aqui, que é importante. Então, eu fico muito feliz pelo trabalho de vocês duas, estou em boas mãos, muito feliz por isso também. E quando eu falo que há essa controvérsia, essas divergências entre construtores, clientes e arquitetos, é justamente pela falta de comunicação. Então, quando as pessoas se propõem a ouvir, a entender e a respeitar cada profissional na área, eu acho que as coisas fluem de uma maneira melhor. E como que é esse trabalho de vocês em contato direto com os construtores? Como que funciona? Primeiro, retornando só um pouquinho, essa reciprocidade é muito importante, né, Bruno? Sim. Porque a gente, enquanto está projetando, estamos dentro de onde? Do escritório. Eu sou a pessoa que vou para a obra, mas muitos dos nossos funcionários, eles são by the book, né, Dani? E eles não estão no convívio do dia a dia da obra. É por isso que a gente precisa estar trabalhando em parceria, em sintonia com vocês, porque é você que está na obra todos os dias. Você vai ter um conhecimento de obra que não adianta o arquiteto falar que tem o conhecimento que a gente tem é by the book. Na obra, no dia a dia, a gente precisa estar nessa mesma sintonia para que a gente facilite o teu trabalho, para que tudo flua melhor, entende? Isso é muito importante. A gente acaba fazendo uma coleção de problemas para não serem repetidos no próximo, tá? Então a gente chama isso de lessons learned. Então, a gente tem um file onde a gente categoriza as nossas lessons learned pelas disciplinas, né? Que a gente segue as disciplinas e a lista das specifications, né? Pelo CSI. E então, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente sempre olha, então isso aqui não deu certo nesse tipo de projeto, então vamos tentar consertar isso aqui, vamos falar com o consultor, como é que foi que isso foi resolvido. Entendeu? Para as coisas não faltarem, porque se você tem uma virada de parede que por qualquer motivo o teu detalhamento de fachada não funciona na hora de construir, aquela virada ali você já não vai fazer, digamos, 6 inches, você já vai fazer 12 inches, para que você não tenha aquele problema de novo na obra. Então, por isso que a gente tem que fazer uma documentação de lessons learned. Adoro documentos, adoro checklist. Eu acho Excelente, é muito importante. Tudo você tem que ter checklist para você não esquecer de nada, para você fazer verificação. Quality control é uma coisa extremamente importante e fazer esse comparison, né? Essa comparação das suas lessons learned e da sua checklist se você pegou tudo. Né? Então, se você não faz isso, na verdade, vai não só para o arquiteto, como para o engenheiro, como também para o consultor. Vocês também têm que ter a tua lista de lessons learned. Com certeza, com certeza.
Hoje, assim, não sei vocês, eu não entendo muito dessa parte de software que é usado na arquitetura. Mas dentro do gerenciamento de obras, existem alguns sites que ajudam muito, alguns softwares, né? E onde a gente consegue aí corrigir planos ou adicionar alguns detalhes e enviar para os arquitetos e engenheiros. Agora, uma coisa assim que não tem como escapar é quando você faz um remodeling, né? E é um projeto muito difícil, porque ninguém sabe o que está atrás das paredes. Exato. E aí é onde entra esse conflito, né? E onde eu vejo que a comunicação é a chave aí. Levando... Deixa eu só cortar um pouquinho, desculpa, Daphne, porque nesse momento aí, independente de documentação, gente, o budget tem que ter uma allowance. Sim, com certeza. Porque se você está fazendo um flipping e você não contou para uma allowance, já começou exatamente você já errado. Começou errado o seu flipping. Sim. Tá? Foram assim, Dani, acredito que mais de 53 projetos de flip eu realizei. Nos primeiros projetos, eu sempre procurei observar coisas como o roof, o tempo que o roof foi construído, a máquina de ar-condicionado, coisas mais visuais, né? Que você consegue ali entrar no seu orçamento. Agora, as partes que eu mais tive problema é justamente atrás das paredes. As surpresas que encontram dentro delas, Exatamente. né? Exemplo de coisas, né, de trás das paredes. Canos de plástico. Yes. O insurance hoje não aprova esses Não canos. aprova como se botar com aquele cano velho, né? Exatamente. Então, o que acontece? Imagina, você tem que trocar o encanamento de toda uma casa que você comprou para realizar um flip com o objetivo de ter lucro. E às vezes eles escondem o cano, eles botam cover, eles Um botam pedaço. um pedaço, aí você acha que tá Exatamente. certinho, aí quando você abriu a parede, tadã, surpresa! Sim, e interessante você falar isso, esses allowances, né, esse overbudget, ele tem que ser colocado, porque senão ao final no seu sonho vai virar um pesadelo, você vai perder dinheiro para casa. É verdade, é verdade. Vocês enxergam dessa forma também, que é muito mais difícil trabalhar com remodeling do que new construction? Sempre foi, remodeling sempre foi mais É uma difícil. caixinha de surpresa, né? Mas eu queria salientar que quando eu comecei justamente com remodeling, né? Sim. E levando em consideração todas as surpresas que nós encontramos dentro do projeto, por exemplo, hoje em dia a gente faz um projeto de remodeling, eu passo o orçamento para o meu cliente e ok, só que eu falo, olha, a gente precisa abrir isso aqui, ali a gente tem que verificar isso. Por exemplo, um test pit para fazer uma adição sobre uma garagem. Eu preciso de um test pit para saber como é que tá a fundação daquela garagem, para saber se ela vai suportar o segundo andar ou se a gente vai ter que fazer um addition ali para fazer o supporting para aquela estrutura. E de vez em quando surgem algumas alterações que a gente tem que fazer. Só que dependendo do construtor que já é nosso parceiro, para você ter uma ideia, a gente não cobra um adicional para fazer essa alteração, porque a gente já previu que isso é possível. Mas é claro que a gente só aprendeu com o passar do tempo, né? Perdendo dinheiro e perdendo tempo, e depois a gente entendeu a necessidade disso e graças a Deus tem fluído muito bem. Que bacana. Quero aproveitar uma deixa que você deixou aí, Davi. E vamos falar de pai de boca, parte burocrática. Dani! Então agora, pessoal, bom, a nossa comunidade é muito forte, né? Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos brasileiros trabalha com construção, mas muita gente do Brasil também nos acompanha. Explica para nós um pouco, Dani, a respeito de permits, porque eu tento explicar para as pessoas o tão complicado que é construir nos Estados Unidos, e as pessoas não, que é fácil, que aqui no Brasil eu vou ali, não tem inspeção, só no final da obra eu apresento as RTs para começar os projetos. Explica pra gente, assim, resumidamente, o que é trabalhar com construção nos Estados Unidos. Eu tenho só um pontinho para colocar aqui. Vale salientar que em cada estado a gente tem um processo construtivo diferente. Leve em consideração que em Massachusetts nós temos em média 16 inspeções para uma new construction. Bruno, em média, quantas inspeções nós temos aqui na Flórida? 66 inspeções, pessoal. Ok. E isso uma casa que tem piscina, que tem dock, quase o máximo que se pode atingir. São 66 inspeções. Então, olha a disparidade, Dani. Go ahead. O Building Code, ele te dá... pelo fato de você não ter um building code só para os Estados Unidos inteiro, né? Sim. Isso te dá bastante trabalho, porque cada projeto que você vai fazer, você tem que fazer análise daquela, e não é só daquele estado, é daquela cidade. Sim. Né? Então cada cidade vai ter a sua exigência. Isso. E dependente do escopo de trabalho que você vai ter no teu projeto, você vai ter que ter mais
ou menos informações. Então, para você conseguir a aprovação, tem vezes que você tem que fazer uma montoeira de cálculo e todo mundo fica achando assim, é só um permitzinho, isso aí é rapidinho, desenhozinho. Principalmente o homeowner, né? Não é? Então não é bem assim. Você tem que calcular diversas coisas. Você tem que mostrar que a energia efficiency, você tem que, num prédio, por exemplo, residencial, se você for fazer algo assim, você tem que ter certeza que a segurança dos usuários está garantida. Então, a obrigação de um profissional que está fazendo um design, um arquiteto, um engenheiro, é de garantir que, em caso de emergência, quem está dentro daquela edificação vai conseguir sair em segurança. Sim. Então, os cálculos que a gente tem que fazer, de fazer as paredes fireproofing de 2 horas, 1 hora, 3 horas, seja lá o que for, dentro daquele tipo de projeto, determinar corretamente o uso, determinar corretamente a quantidade de pessoas que pode estar em cada cômodo, as rotas de fuga, o tamanho da escada, o tamanho da porta da escada. Então, todas essas coisas, né, o life safety items, Sim. né, o fire extinguisher, e todas as coisas que a gente tem que botar, exit signs, sprinklers, todos esses itens, muita gente acha, que besteira. Não é besteira não, gente. Porque se você está dentro de um prédio, o prédio pegou fogo, você quer ter certeza que todos esses equipamentos vão funcionar e você vai estar tendo a capacidade de sair do prédio, né? Então, como eu moro em Nova York há muitos anos, eu conheço várias pessoas que estiveram dentro das torres. Eu tenho uma amiga pessoal que ela testemunhou para mim que ela saiu das torres, as escadas estavam completamente pretas, todo mundo estava tendo que usar o celular, e ela lembra até hoje que ela pisou em cima de outras pessoas que ela não estava nem vendo e tinham pessoas no chão. Então, isso foi um baque emocional muito grande para ela, que até hoje, quando é 9/11, ela nem liga a televisão. Uau! Tá? Então, isso sério. mostra a seriedade do nosso trabalho. Sim. Isso não é brincadeira. Não é Não só Não um é trabalhinho, brincadeira, não é só um trabalho. projetinho. Nossa Não é. responsabilidade é com a vida de pessoas. Sim. Não é uma casa bonita. Não é tirar um permit. A nossa responsabilidade Salva é vidas. salvar vidas. Interessante você falar isso, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz a reforma completa da minha casa, né? E aí o inspetor de elétrica, ele era muito pique, muito exigente. Com algumas coisas, eu acho que ele exagerou um pouco a mais. Mas eu lembro que ele encrencou com a minha piscina, né? Porque eu tinha um sistema de calha ao redor da piscina e ele pediu que fizesse um aterramento na calha por ser próximo à água e cair um raio. E já tinha feito um aterramento na piscina, né? Mas aí ele exigiu que fizesse na calha. Eu não sou nenhum profissional na parte de eletricidade. E aí eu comecei a discutir com ele o porquê, se a piscina já tinha aterramento, por que ele estava pedindo um outro aterramento na calha. E ele simplesmente disse para mim assim, já morreu pessoas eletrocutadas em piscina por não ter aterramento em calha. Então eu não quero que você e o seu filho estejam na piscina, Isso. aconteça um raio e você perca a sua vida. Então assim, a partir daquele momento, foi um choque mental que eu tive, né, uma reprogramação que eu tive que fazer e realmente faz sentido. A gente lidar não só com o sonho das pessoas, mas com o liability, com manter pessoas vivas. Então, todos esses códigos que tem, eles existem para ser seguidos. E a gente acha que é besteira, mas é uma coisa assim que pode salvar uma vida. É verdade, é isso. Que bacana, que bacana. Isso é uma coisa que, para mim, sempre foi muito importante, porque também a natureza do trabalho que eu sempre fiz, né, sempre foi prédios muito grandes. Sim. Né? Então, toda vez, o mais importante era o Fire Alarm System, Fire Suppression System, Life Safety System, vamos ver que está tudo certinho, era sempre a primeira coisa a ser calculada. Que bacana, que legal. Mas, Eminhas, me conta, quais são os objetivos de vocês aí? Qual que é os next da nossa comunidade brasileira aqui que vem por aí? Eu posso dizer, por assim dizer, que eu estou bem excited, né? Com tudo que tem acontecido, o evento de ontem foi maravilhoso, assim, foi excepcional, é só o começo, né, de
um sucesso gigantesco que vem por aí. E é muito bom hoje ter pessoas que podem ajudar outras pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha um sonho que era trabalhar com arquitetura, eu não sabia que isso era possível, até encontrar a Dani Castro, que eu já fui aluna dela, e hoje nós estamos aqui montando uma sociedade, trabalhando em conjunto, unindo forças e fazendo com que a comunidade se una. Tem muitos arquitetos, tem muitos engenheiros aqui dentro do mercado, tem muitos interior design. Uma coisa que é bem diferente daqui para o Brasil é que o americano, o arquiteto, ele faz só projeto arquitetônico, estrutural, só residencial, só comercial, só single family, só multifamily, só anyway, entende? Ele é muito específico. Sim. Enquanto no Brasil nós somos 100% bombril. A gente sai da faculdade sendo arquitetos e paisagistas, urbanistas, Sim. e a gente sabe fazer, a gente faz projeto de casa, a gente faz projeto de hospital, a gente faz projeto de escola e de igreja, então a gente sabe fazer tudo. Nós temos tanto a mostrar para esse país que é tão especificista em cada unidade, em cada coisa, e eu vejo assim uma comunidade crescente aí, gigantesca. A Dani tem muitos alunos, eu tenho muitas pessoas que me procuram nas redes sociais querendo saber como é que faz, se é possível, como fazer. Então, poder ajudar e mudar outras vidas, como a minha foi mudada quando eu não desisti dos meus sonhos, quando eu persisti, quando eu continuei, é muito bom, é bem salutar. Não só para quem está dentro dos Estados Unidos, mas hoje o escritório tem 8 funcionários que estão no Brasil, são 8 vidas mudadas. É um momento bem bacana, bem gratificante. Se a gente está nessa situação privilegiada, que não deixa de ser uma situação privilegiada, né? Nós estamos conseguindo realizar um sonho, realizar um objetivo, e quando você atinge o degrau de cima, você não pode dar um chute para trás no degrau de baixo. Exatamente. Você tem que esticar a mão e puxar quem está para trás junto contigo para cima. Sim. Porque aí, quanto mais gente está subindo a escada com você, mais forte aquela estrutura vai ser. Você não pode ignorar, entendeu? Então, eu também tenho pessoas da minha equipe trabalhando no Brasil. Eu dou prioridade, assim, você tá dando prioridade porque você paga em real. Não, eu prefiro dar uma oportunidade para um brasileiro, se eu puder, Sim. do que para uma pessoa de um outro país. Vou me negar para outro país? Não, não vou. Mas se eu recebi uma indicação de uma pessoa que é brasileira, que tem a capacidade técnica, profissional, que eu estou procurando para determinada tarefa, Sim. por que não? Certo? Parabéns, não, isso é muito admirável. Vocês estão, eu acho que é só bênção isso que vocês estão fazendo. E o exemplo arrasta, né, que vocês sirvam de exemplo para muitas pessoas, tá? Só nós que estamos aqui, imigrantes que vivemos nos Estados Unidos, sabemos a dificuldade que é. E eu queria compartilhar com vocês um vídeo que eu vi hoje de uma americana, né, falando em defesa dos imigrantes. Porque os imigrantes estão aqui para fazer todo o trabalho, entre aspas, sujo, que os americanos não querem fazer. E ela fez uma analogia. Imagina se não tivesse imigrantes aqui, você sabe quanto você pagaria por um tomate, por um limão? E na construção civil também. Lógico assim, a gente tem que dar mérito a quem merece mérito. Os americanos, eles são muito bons em algumas partes da construção civil. Isso é uma coisa que eu tenho autoridade para falar, tá, pessoal? Em certos tipos de trabalho dentro da construção civil, os americanos são horríveis. Então, se não fosse nós, imigrantes, para reconstruir esse país ou para construir ele, com certeza os Estados Unidos não seria a maior economia do mundo, igual é hoje. Então, quando eu vejo imigrantes aqui como eu, como vocês, como o pessoal do podcast aqui também, eu fico muito feliz, porque foram pessoas que cresceram na raça e na unha mesmo, sem nenhum benefício, sem nenhuma ajuda, sem nenhum tapinha nas costas. Então, parabéns a vocês duas pelo trabalho. Eu fico muito feliz de poder ter estado aqui hoje, de poder ter sido o primeiro entrevistado de vocês, que vocês continuem com esse trabalho, que eu tenho certeza que vocês vão mudar a vida de muitas pessoas. Parabéns mesmo. Podem contar comigo aí não só como cliente, mas como um parceiro de vocês.
Muito obrigada você por ter tido tempo da sua agenda super ocupada. Que isso. Tirou seu descanso, seu dia de descanso para vir aqui falar com a gente e esperamos ter outras conversas como essa, tanto com você como outros profissionais que estão aqui para ajudar, né? Passar, pay forward, né? Vamos pagar adiante. Eu acho que esse podcast já é sucesso. É, Nath? Essa é só uma sementinha que nós estamos plantando aí. A nossa ideia é trazer a voz da mulher na construção, mostrar que nós somos ouvidas, que nós temos força, que nós temos capacidade, qualificação, né? E é claro que o Fusion é para mostrar que mulheres e homens estão trabalhando em conjunto, arquitetos, arquitetas, engenheiros, engenheiras e pessoal do Flip, da construção, e trazer mesmo conhecimento. A ideia é essa, trazer conhecimento, somar forças, porque o nós é maior do que eu, e eu acho que isso é excepcional. É isso aí. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você.